No entanto, havia uma obra do Espírito Santo, tornando esse processo inerrante, infalível, para que o resultado fosse a palavra de Deus. Ou seja, Deus ele não usou, num termo chulo, cavalos como veículos da sua interpretação, despersonalizando essas pessoas para que elas fizessem uma psicografia, né? Deus, ele se dá a conhecer sem anular a humanidade dos autores. E no processo de se revelar, você continua sendo você mesmo, mas aquele autor inspirado, ele faz o testemunho inerrante, infalível e escrito da palavra de Deus. Amém? Esse processo é chamado de revelação especial de Deus. Então, Deus se deu a conhecer no passado e ele se revelou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, né? Muito bem. Aí nós temos aos pais pelos profetas. Leiam aí o que está escrito nesse texto, 2 Pedro 1:21, bem forte esse texto. Leiam aí, vamos lá? Amém. Esse processo é o processo da inspiração das Sagradas Escrituras. Nenhuma profecia provém de particular elucidação. Ou seja, não é uma sacada legal de um pensador da antiguidade, né? Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém? Então, havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, ele nos falou por meio de quem, gente? Então veja só, Deus fala hoje, e ele fala através de Jesus. O que o texto fala? Ele é o herdeiro de todas as coisas, e por meio do qual ele fez o universo, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Isso não é pouca coisa, né, gente? Graças a Deus, Deus se dá a conhecer. Amém? E é interessante, né? O ápice da revelação é Jesus Cristo. Leiam aí o verso 3 de Hebreus. Leiam todos em voz alta, bem forte. Vamos lá? Jean, isso aqui eu não consigo fazer daqui. Você vai clicar naquela seta e naquela cruz na parte de cima. Só clica aí. Isso. Pronto, já deixa aí. Aí o que acontece? Nós temos a progressividade da revelação até Jesus Cristo. A revelação, então, ela é progressiva e o ápice da revelação é Jesus Cristo. Então, o que isso quer dizer? Tudo que Deus revelou de si mesmo é a verdade, mas ele não revelou toda a verdade ao mesmo tempo. Ele revelou a verdade no decurso do tempo, se tornando mais e mais conhecido, até que a plenitude desta revelação chegasse, e a plenitude desta revelação está na pessoa, obra e ministério de Jesus Cristo. Então Jesus é o ápice da revelação de Deus. Quantos entenderam isso? Calvino ele vai usar a linguagem teológica que é chamada linguagem de aproximação. E ele usa uma analogia de um pai que vai ensinar uma criança pequena, né? E aí ele diz que esse pai, ao invés dele falar na sua linguagem adulta para o filho pequeno, ele faz um gesto de condescendência. Ele se agacha e fala na altura do filho, numa linguagem adequada e infantil que o filho pudesse entender. Quantos entendem essa ideia? Então é mais ou menos assim, Deus começou a se revelar lá na antiguidade, lá no passado, e gradativamente ele foi se revelando. Tudo que ele revelou é verdadeiro, mas ele se revelou mais e mais até o ápice da revelação, que é Jesus Cristo. Amém? Por que isso é importante? Tem um livro do Gerhard von Groningen, né, e da sua esposa, sobre a revelação progressiva de Deus no Antigo Testamento. Por que isso é importante? Para você não fazer ligação direta. Tem gente querendo pegar texto do Velho Testamento e fazer a aplicação direta hoje
desconsiderando a progressividade da revelação. Aí está querendo sair apedrejando pessoas, está querendo fazer um monte de barbaridade, porque não sabe nem ler a Bíblia. Não sabe ler a história, não sabe ler a Bíblia, né? E não sabe o que é o ápice da revelação em Jesus Cristo. E aí vai cometer o erro de fazer a aplicação direta, unilateral da Bíblia. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Então esse dado aqui, eu não estou passando para vocês aleatório. Eu estou passando porque ele é importante para quem for um intérprete da Sagrada Escritura. Amém? Eu costumo brincar o seguinte: imagina que uma máquina do tempo existisse, dessas de ficção científica, né? Agora saiu a nova versão do Dr. Who, né? Aí, daquela cabine telefônica, né? Que você sai, cabine da polícia, telefônica é Bill e Ted, perdão. Cabine da polícia. Aí para nos lugares, tal.